Eu queria me apresentar, sou José Graziano da Silva, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho um doutorado em economia política pela Unicamp e um pós-doutorado na Universidade de Londres e outro na Universidade da Califórnia. Eu fui ministro extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome no primeiro governo Lula, e depois fui representante regional para a América Latina e Caribe da FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. E, a partir de 2012, fui diretor-geral da FAO, em Roma, por 8 anos, até 2019. Aposentado, professor titular de Economia, aposentado da Unicamp. Para responder à pergunta que me foi feita, que é como uma sociedade decide acabar com a fome, eu vou contar o caso do Brasil. O Brasil protagonizou a primeira experiência bem-sucedida de uma nação que erradicou a fome nos tempos modernos. Como vocês sabem, em 2014, a FAO, e eu era diretor-geral nessa oportunidade, tive o prazer de anunciar ao mundo que o Brasil aparecia pela primeira vez no mapa mundi em azul, e não em vermelho, que era a cor dos países com fome. Como, então, uma sociedade decide acabar com a fome? Eu vou plagiar o presidente Lula, para começar, dizendo que o caminho é transformar a fome numa questão política. E isso foi o que o Brasil foi feito. Ou seja, erradicou a fome de uma maneira democrática, com grande participação social e um protagonismo dos segmentos organizados, os sindicatos, os grêmios, os clubes de futebol, todo mundo teve oportunidade de contribuir nessas ações que foram implementadas no Brasil no começo dos anos 2000. Na verdade, o que capitaneou isso foi o conhecido programa Fome Zero, né? O programa Fome Zero começou a ser gestado em meados dos anos 90, nas caravanas da cidadania, que eu tive o prazer de percorrer junto com o presidente Lula por todo o país. Essas caravanas passavam nas pequenas cidades, vilas, e recolhiam as experiências bem-sucedidas. Essas experiências, a nível municipal, falavam de hortas comunitárias, viveiros de mudas, restaurantes populares, merenda escolar, feira do produtor, produção da agricultura familiar, circuitos curtos de comercialização, enfim, uma série de experiências que o Brasil já tinha implantado e que eram virtualmente desconhecidas do grande público. Essas experiências exitosas foram sistematizadas no início dos anos 2000 no Instituto Cidadania, por um conjunto de uma centena de técnicos do Brasil todo. E aí também foram agregados as chamadas políticas macroeconômicas, que são uma condição sine qua non para acabar com a fome. Você não consegue acabar com a fome só atuando a nível local, municipal. Você precisa ter uma cobertura macroeconômica a nível global, a nível do país. E essas políticas foram, basicamente, a valorização do salário mínimo, não é? O apoio à agricultura familiar, a reforma agrária, a geração de emprego e renda, né? E a Previdência Social Universal, tendo por base um salário mínimo, que foi uma conquista fundamental para os aposentados, principalmente os aposentados do meio rural. Esse programa foi apresentado em 2001 ao representante da FAO aqui no Brasil, na época, com o nome de uma proposta de uma política de segurança alimentar para o Brasil. Isso simbolizava
o início de uma campanha durante todo o debate da sucessão presidencial. Foi debatido esse programa Fome Zero e as suas propostas, né? E com a vitória do presidente Lula, ele passou a ser implementado em janeiro de 2003, e eu, na época, era o ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, primeiro ministério criado para especificamente combater a fome no Brasil. O primeiro ato do presidente Lula foi lançar o programa Fome Zero como prioridade do seu governo, mas recriar o CONSEA, que havia sido abolido, que havia sido fechado. O CONSEA foi recriado como um órgão assessor da Presidência da República, com o objetivo de coordenar as ações tanto do governo, de um lado, quanto da sociedade civil organizada e do setor privado. Muito importante e fundamental a participação do setor privado, que contou, na época, com um conselheiro do Instituto Ethos, Dr. Oded Grajew, né, e também com o Toninho Trevisan, que organizaram a participação, a contribuição do setor privado. O governo começou a partir de 2003, então, a implantar uma série de políticas e criar uma série de instrumentos de política para dar conta da fome. E eu destacaria, por exemplo, o cartão Fome Zero, que depois virou Bolsa Família, né? A compra da merenda escolar, da agricultura familiar, compras da agricultura familiar feitas pela Conab, e um conjunto de outras políticas públicas, tanto a nível municipal, como estadual, como federal. Importante isso. Tem que descentralizar, não pode fazer de Brasília. Tem que articular os estados e municípios em conjunto para o combate à fome. Quem acaba com a fome é uma sociedade, não é um governo, né? Para terminar, eu diria que foi fundamental para consolidar esses programas criados, que eles se transformassem em leis. E, para isso, nós criamos o Sistema Nacional de Políticas Alimentares e Nutricional, o SISAN, numa lei, como é a lei do Sistema de Saúde, né, do SUS, para transformar essas políticas, que eram, até então, políticas de governo, em políticas de Estado. Uma vez parte da legislação, elas se tornam políticas permanentes e não temporárias. Isso é fundamental. Infelizmente, esse esforço todo de sair do mapa da fome, de aproximadamente 10 anos, foram rapidamente perdidos a partir de 2016. Né? Há uma reversão da tendência e passa a crescer a insegurança alimentar no país. E isso se deve, basicamente, ao desmonte das políticas de segurança alimentar pelos governos Temer e agora, mais ainda, pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, simbolicamente, como primeiro ato de governo, ele extinguiu o CONSEA. Da mesma maneira que o Lula recriou o CONSEA, como primeiro ato simbólico, o governo Bolsonaro extinguiu o CONSEA. Isso desmonta, né, a coordenação do sistema. É como cortar a cabeça do sistema de segurança alimentar e nutricional. E, a partir daí, a crise econômica, basicamente, a falta de crescimento do Brasil nesses anos todos, últimos anos, a falta de geração de emprego e renda, a falta de valorização do salário mínimo, uma série de políticas de desmonte de direitos sociais levaram que as pessoas reduzissem brutalmente a sua renda, e, ao reduzir a sua renda, cortam a parte variável dela, que é o dispêndio na alimentação, saúde e moradia. Né? Esse é o que dá para
cortar. Exibe números assustadores de insegurança alimentar. Nós temos 2 pesquisas feitas durante a pandemia, ambas em dezembro de 2020, que mostram, uma delas, o Brasil com 55% da população em situação de insegurança alimentar, sendo 9% insegurança alimentar grave, que corresponde à fome, e a outra pesquisa, pior ainda, mostra aproximadamente 60% em insegurança alimentar e insegurança alimentar grave, que corresponde à fome, 15%. Só para vocês terem uma ideia do que é a gravidade disso no cenário internacional, além dos milhões de pessoas que significam, a Venezuela, que é tão criticada, né, por ter um governo que levou a sua população com fome, os dados da Venezuela mostram que menos de 8% em insegurança alimentar grave, portanto, muito menos que o Brasil, e cerca de 1/3, 31%, em insegurança alimentar total, né? Também muito menos que os 55% ou 60% que o Brasil exibe hoje. Finalizo dizendo que, para consolidar esse processo todo, o Brasil inscreveu o direito à alimentação saudável na sua Constituição. O Brasil já era signatário de uma série de acordos internacionais que previam a alimentação como parte dos direitos fundamentais do ser humano, equiparando esse direito ao direito à vida. E nós internalizamos isso na Constituição brasileira. O artigo 6 da Constituição brasileira prevê, hoje, ao lado do direito à saúde, do direito à educação, à moradia, também o direito à alimentação saudável. Essa pode parecer uma receita de bolo, mas foi assim que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome e ser a primeira nação, nos tempos modernos, a erradicar a fome. Termino por aqui.